capítulo 3, verso 4, estamos ali, Apocalipse 3, 4, onde a palavra do Senhor diz assim: ó, tente contudo em Sardes, na igreja onde a gente está estudando, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco, junto comigo, pois são dignas de andar de branco aí. Então vamos lá, vamos para Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes 9, 8. Eclesiastes capítulo 9, verso 8, a Salomão vai falar sobre as vestiduras. Ela tem a ver com santidade, tem a ver com pureza, tem a ver com andar sem pecado. Em todo tempo sejam alvas ou brancas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo tem a ver com o Espírito Santo, né? O renovo. Então, assim, a santidade, e ela vem da unção da presença de Deus. Apocalipse capítulo 3, o verso 5, nós lemos na igreja ainda, né, o próximo versículo, ele vai falar que a nossa vitória vai trazer, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagaria o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos anjos. É, vamos voltar lá para Marcos 9:3. Marcos 9:3 também vai falar sobre isso. Então, assim, Marcos capítulo 9, verso 3. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Ou seja, ali foi um momento de transfiguração, quando aparece Moisés e Elias para Jesus, e aí os discípulos, né, Pedro, Tiago e João, que estavam ali do lado dele, acabaram vendo esse momento tão especial na vida de Jesus e que antecedia a morte de Cristo, né? Eles estavam lá e devem ter falado muitas coisas. Tanto Moisés e Elias, eles já tinham visto Jesus lá atrás, já tiveram experiência com Jesus, é, porque o tempo de Cristo é diferente do nosso, né? Nós temos o Cronos, que é esse relógio biológico, e no caso aí de Jesus, está no Kairos, né? Fora do tempo e espaço nosso aí. E Mateus capítulo 22, vamos para Mateus 22, 1 a 14, ele vai falar sobre essas vestiduras, e ó, e aí ele conta uma parábola, né? E é das bodas do Cordeiro. De novo entrou Jesus a falar parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, como esta ordem, né? a Dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, né? Pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o campo, outro para os negócios, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Desculpa. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Está falando do povo judeu. E esses homens eram os profetas, e vinham convidando eles para ceiar com Deus. E aqueles que tinham direito, eles se recusaram, os judeus se recusaram, e aí Deus mandou exterminar aí aqueles que já viram que se diziam judeus e não eram, na verdade eram só religiosos, porque o que Deus queria era uma mudança de vida, um coração de carne no lugar do coração de carne. Então, assim, nós não estamos nas 70 semanas de Daniel, nós estamos no intervalo.
como nós falamos, a última semana de Daniel tem a ver um trato com o povo judeu. E só entra no céu quem for cristão. Não importa se é judeu, palestino, alemão, grego, americano, africano, asiático. Não tem nacionalidade no céu. No céu você só entra se for cristão. Não importa a, a, a nacionalidade terrena. Isso não tem valor diante de Deus. Agora, nas 70 semanas, 70ª semana de Daniel, aí Deus tem um trato diferenciado com Israel. Aí já é uma outra história, né? A gente vai ver depois do arrebatamento. Por enquanto, a Apocalipse capítulo 3, 4 vai falar ainda sobre a influência da igreja, né? Então, vamos lá, olha só, continuando em Mateus, ainda, né, ele continua a parábola, Mateus 22, tá? Vamos lá, ó. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, os convidados não eram dignos. Nunca nós vamos ser dignos, isso não é questão da dignidade aqui. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Não fomos nós que quisemos Jesus. Romanos vai dizer exatamente isso. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A questão não era essa aqui. E depois, para encruzilhadas dos caminhos, e convidar para as bodas, a conta encontrada. Aí está falando sobre nós, os gentios. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons. Aí, ó, é, é, não tem a ver com ser bom ou ruim, tem a ver com Deus alcançar a graça. E a sala do banquete ficou repleta de convidados, pessoas boas e pessoas más aos nossos olhos. Uma vez que conhecemos a Jesus, nós somos transformados dia a dia. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam na mesa, notou ali um homem que não trazia as vestes nupcial. Ou seja, quando alguém convidava para um casamento, ele dava, era 7 dias, que são as bodas lá. Por isso que são 70 semanas de Daniel, são 70 de 7, né? Ou seja, é, 7 anos representa um dia. Então são 7 dias, né? 7 semanas. E aí, olha só, a, e perguntou-lhe o amigo, como entraste aqui sem as vestes nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei e aos serventes, amarrai-o de pés e mãos, e lançai para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Ou seja, Deus tem chamado a muitos e escolhe poucos. Aí alguém pode dizer assim, nossa, então Deus escolheu um e não escolheu ao outro? Como é que pode ser isso? Aí entra aquela questão da intercessão que nós falamos. Toda vez que eu oro por alguém e peço para Deus salvar este alguém, nós somos capazes de dizer assim, a pessoa podia não estar no livro da vida, até eu e você poderíamos não estar no livro da vida, mas alguém intercedeu por nós. E aí, por exemplo, eu vejo assim, na minha casa, conhecedor de Jesus, eu fui o primeiro. E aí comecei a orar por todo mundo. E graças a Deus, várias pessoas da minha casa encontraram o Senhor Jesus. Então, assim, toda vez que a gente ora por alguém, a gente muda a história. E aí dá um passo, né, na nossa vida de transformação, de mudança. E isso é muito importante, e é muito legal. Então, assim, a, como nós vimos lá na questão de Gênesis, quando nós falamos da Torre de Babel, essa questão do portal, muitas pessoas querem entrar no céu sem Jesus. Ele é o noivo e nós somos a noiva. Mas aí
tem os convidados que vão lá, e alguém entrou sem as vestes nupciais, ou seja, não devia estar ali. Como ele entrou, não me pergunte, mas não ficou. É, e Deus expulsou ele fora dali. Então, para andar junto com o Senhor Jesus, aqui tem a ver com a santidade, não tem a ver com a salvação. A salvação é mérito de Deus, mas a santidade depende de mim e de você. Quando chega no verso 5, vamos voltar lá, Apocalipse 3, 5, a gente leu, mas vamos ler de novo. Quando chega 3, 5, ele vai falar, mas que veste é essa que eu não tenho, talvez? Aí ele vai lá ao vencedor, e aí é o prêmio. Todas as vezes que nós olhamos nas igrejas, tem ali a vitória. Então, ó, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos santos. Andar junto com Jesus, Mateus 22, vamos lá para Mateus 22, verso. Ah, acabou de ler, né? Mateus 22, isso. A gente acabou de ler. Então, assim, andar junto com Deus significa usufruir como filho do banquete celestial de Deus, mas também usufruir da graça que Deus tem. Êxodo 32, vamos para Êxodo 32. Essa questão do nome aí, Êxodo 32, 32. Olha só, Moisés subiu no Monte Sinai e ele estava ali durante 40 dias, aí ele desceu. Antes de descer, na verdade, Deus foi que eles fizeram um bezerro de ouro, falando assim, ó, desce, pode subir um pouquinho o verso aí, Gustavo? Isso, 30, tá bom. Ó, no dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometeste grande pecado, agora, porém, subirei. Então, assim, ficou 40 dias, subiu, e o povo fez o bezerro de ouro. E aí ele subiu de novo, e farei propiação pelo vosso pecado. Tornou Moisés o Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, Moisés intercedendo, perdoe-lhe o pecado, ou, olha só o que Moisés pede aqui, ou se não, risca, peço-te, o livro que escreveste, né? Risca-me do livro, ou seja, Moisés, se Deus não tivesse perdoado o povo, ele falou, risca o meu nome do livro da vida. Tamanha era e Moisés sabia o que estava falando. Ele pediu assim, olha, se o Senhor não perdoar esse povo, então não quero nem ir para o céu. É mais ou menos nesse nível. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disse. Eis que meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. São várias coisas importantes aqui. É, a Moisés ele pede, Deus vai perdoar o povo e ele fala assim: quem pecar contra mim, esse vai sofrer as consequências. E a gente olhar quem que não pecou contra Deus. É, mas o que era isso que que Deus estava falando para Moisés? A questão é que o pecado nos afasta de Deus, nos afasta daquilo que Deus deseja para nós. E aí Deus dá um alerta para Moisés, dá um alerta para o povo, que todo pecado tem uma consequência. E aí, num tempo certo, Deus ia cobrar isso de nós. Isso nós estamos falando da lei. Aí eu tenho a lei da semeadura. Mas mesmo a lei da semeadura, ela não, ela não funciona diante da graça de Deus. Por exemplo, quando Davi peca com Batseba e manda matar Urias, a lei de Deus mandava que o autor deveria ser apedrejado. No caso Davi, deveria ser apedrejado. E ele não foi, porque Deus teve misericórdia dele. Se a gente pensar em Acabe,
Meu Deus, Acabe fez um monte de coisa, então a lei da semeadura era para ele ser morto. E até quando Elias vai repreender Acabe e fala: Olha, você fez errado com essa Jezabel aí, que era esposa de Acabe, e aí ele chora, e antes mesmo, diz a palavra de Deus, que ele ia sair do palácio, Deus manda ele voltar e falar com Acabe. Manassés, que queimou até o próprio filho, né, os olhos foram vazados, ele foi cativo, levado para o cativeiro na Babilônia, ele se arrependeu e Deus teve misericórdia dele. Então, assim, a lei da semeadura, ela tem autoridade naqueles que vivem na lei. Uma vez nós, na graça, temos a misericórdia de Deus. Não é que nós vamos viver pecando. O apóstolo Paulo, a gente já falou isso, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, eu vou pecar ainda mais para ir para abundar a graça? E Paulo fala, não, claro que não. Porque uma vez salvo, o Espírito Santo nos incomoda a querer mudar de vida. Sempre nos incomoda a querer mudar de vida. E aí ele fala lá, verso 34, vai, pois, agora e conduz o povo para onde te diz. Eis que o meu anjo, aí falando sobre Jesus, irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Então, Jesus ia à frente do estandarte de Jerusalém. E vocês estão temendo porque Moisés falava face a face com Jesus. Antes mesmo de Jesus vir ao mundo, Moisés já conhecia Jesus, tinha uma relação de intimidade. A mesma relação que Adão tinha lá no jardim. A mesma não, porque Adão tinha pecado, né? Uma relação parecida, vamos dizer assim. E aí, Jesus vai confessar. Assim como nós confessamos que somos de Jesus, Jesus vai confessar diante do Pai, diante de Deus e diante dos santos. E aí o verso 6, para terminar a igreja de Sardes, aí, o verso 6, ele vai dizer, aí Apocalipse 3, 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, a igreja ainda está aqui. A igreja de Filadélfia, vamos lá, capítulo 3, verso 7. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. A igreja de Filadélfia aí, no grego, né, Filadélfia é a amizade, o amor fraternal, era a menor de todas as igrejas da Ásia aí, e uma coisa importante, né, ela ficava perto ali no sudoeste, no sudeste, aliás, de Sardes, e tinha ali uma idolatria muito forte, né, eles adoravam Dionísio ali, o deus do vinho, e aí Deus chama a atenção lá. Vamos para Isaías 22, verso 22, Isaías 22, 22. Isaías 22, 22, antes mesmo da gente entrar no verso 7 aí, olha só. Porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Essa é a citação, depois a gente vai ver essa questão da chave de Davi. Mas aí ó, ele diz assim, aí, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo, né, o Kadosh, 1 Pedro, vamos para 1 Pedro 1, 15 e 16, o santo a gente já sabe quem é. Ó, 1 Pedro 15 e 16, ele vai dizer assim, ó, 1 Pedro 1, verso 15 e 16. Então vamos lá, o verso 15, ó. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Falando sobre Jesus, santo e verdadeiro, diz o Senhor aí. É,
o verdadeiro, João 8:32. Vamos para João 8:32. João capítulo 8, verso 32. João 8, verso 32. Ó, o verso 32 aí, ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, uma vez que nós conhecemos de Deus, é como lavar a roupa. Na primeira lavada pode não ficar totalmente limpa a roupa, mas aí você vai lavando, e aí, com certeza, ela fica bem limpa. A nossa vida também é assim. Conforme nós vamos sendo lavados pelo Espírito Santo, a nossa vida tende a melhorar. Filipenses 4:8, vamos lá para Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Ah, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está aí algo importante na nossa vida, né? Essa questão da intencionalidade, né? Então, assim, o mundo hoje é um mundo de redes sociais. As pessoas perdem muito tempo em redes sociais. Instagram, Facebook e tantos outros, X e assim por diante. Nem sei mais que tem aí. Mas a questão é que as pessoas se envolvem muito nisso aí e fica vendo, né, esses algoritmos que vai direcionando uma coisa ou outra. E quando ela vê, ela já perdeu uma hora e não fez nada. Então, eu creio que essa é uma grande estratégia do diabo. Por quê? Porque às vezes a gente pode ter um tempo com Deus de relacionamento, de intimidade. A juventude, essa questão dos streams aí, pessoas ficam aí horas em séries, também as coisas vão ficando sem fazer, pessoas vão procrastinando e o que é pior, essa questão de não ocupar a mente com o que é bom, né? Acaba vendo que um monte de fake news, um monte de coisa assim, e aí discute, briga, um concorda com isso, eu concordo com aquilo. Quanto tempo perdido, né? Sendo que isso não vai fazer diferença. Mas aqui a palavra de Deus diz, ó, tudo que é verdadeiro, já começa por aí, né? Às vezes eu falo assim, toda vez que chega uma notícia, você tem que pesquisar para ver se ela é verdade, para não perder tempo. E para pesquisar isso, você demanda muito tempo para ler a fonte, ver se é verdade ou não, né? A questão, tudo que é respeitado, aí nem precisa dizer, né? Aquilo que você e eu olhamos, traz o respeito, tudo que é justo, tudo que é puro, e aí aumenta o nível aqui, questão da pureza, tudo que é amável, nada que gere violência, que gere discussão, que gere debate, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe a nossa mente. Então, assim, nem precisa dizer que o cristão não precisa perder tempo em redes sociais, né? Discutindo, falando, concordo com isso, concordo com aquilo, vê isso, multiplica para outros, replica para outros, e na verdade não é nosso papel, porque eu vejo os movimentos e na marcha para Jesus quase não vai ninguém. É uma tristeza, assim. As pessoas não têm brigado por Jesus, mas pelos homens do mundo. É uma pena. Quando vê shows, vai aquela multidão e por Jesus, aí entra Mateus 22, que a gente acabou de ler, né? Só para recapitular, né? Ele convidou um monte de gente, mas um monte de gente estava muito ocupado, sei lá, brigando por causa de pessoas famosas, brigando por causa de políticos, brigando por causa de ideias, ideologias, esquecendo de orar para que as pessoas se convertam. Então, nosso maior desejo
em todo esse tempo que nós estamos dedicando à palavra do Senhor, é realmente ter, buscar essa santidade, buscar uma vida de oração, buscar um tempo precioso de Jesus. Eu acho que isso aqui é algo tão tremendo, porque é um tempo dedicado só à palavra de Jesus, à leitura, né? Não é nem para ler de um de outro, mas a palavra de Deus. E isso é bem legal, né? E traz isso aí. E aí, isso é verdadeiro. Filipenses traz isso. E aí nós vimos lá as chaves de Davi. Ou seja, Jesus tem essa autoridade, as chaves de Davi. Vamos lá para Mateus 16, 19. Mateus 16, 19. E olha só, uma vez que Jesus tem essas chaves, e aí, olha só, pode voltar ao verso 16, 18, Gustavo, por favor? Pode até para o 16. Isso. Aí, ó. Ah, ele vai chamar Pedro e vai falar: Simão, Pedro, diz tu és o Cristo. Respondeu Pedro, filho de Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Quando a gente acerta, lembra? É de Deus. Quando a gente erra, é nós mesmos falando. Mas toda vez que você ou eu acertamos alguma coisa nesta vida, isso é mérito de Deus. Também eu te digo, tu és Pedro. E aí é uma falha de interpretação, porque a Pedro foi considerado o primeiro papa por causa dessa citação, porque acreditavam que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e colocaram Pedro como primeiro papa. Mas não tem nada a ver com Pedro. Jesus estava falando de si mesmo, sobre esta rocha, sobre a minha vida, que ele é a pedra angular, por isso que Jesus é pedra angular. Eu te digo, né? Sobre esta pedra edificarei minha igreja, sobre a minha vida, sobre a cruz do Calvário, a igreja vai nascer e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Ou seja, ele está falando do momento que Cristo foi crucificado, e primeiro Pedro, que ele fala que ele desceu até o inferno, Efésios vai falar isso, e pregou os espíritos em prisões, mas aí ele ressuscitou e saiu do inferno, e aí ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão, não mantiveram Jesus preso nos grilhões do pecado, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e aí sim, ele fala, Pedro, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Toda vez que a gente ora por alguém, aí como é que a gente fala, desligou? Como assim? Quando a gente deixa de interceder pela vida de alguém, o nome dela está sendo desligado, né? Deus, é, é, sabe como é que chama? Aquele provérbio que fala quem não é visto não é lembrado? É mais ou menos isso aí. Toda vez que eu, como aquela viúva insistente, a parábola da viúva, todo dia falando de Jesus por uma vida, por João, por Maria, por Pedro, orando, 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 pelo um pai, pela uma mãe, pelo filho, pelo um cônjuge, e você ora pelo vizinho, pelo colega de trabalho, e ora, 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 incessante, incessante. E esse nome chega ao ouvido de Deus e Deus muda o coração dessa pessoa, escreve o nome dela no livro da vida. Esse é o nosso maior e único papel nessa terra, tirar as vidas do inferno, assim como nós fomos resgatados do inferno. E aí ele continua, né? Que chave é essa? Vamos para Apocalipse 1,18, a gente já viu isso aí. Então, quando Jesus ressuscitou e ele foi subindo e as portas do inferno não prevaleceram sobre Cristo, e aí ele chega no verso 18, e aí ele falou: não temas, eu sou o primeiro e último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja,
Ninguém morre sem a permissão de Jesus. Ninguém vai para o inferno sem a permissão de Jesus. Quer dizer que, quando eu oro por uma vida, Deus simplesmente conduz essa pessoa para outro caminho. Então a pessoa ia morrer e ir para o inferno, porque esse é o destino de todos. Mas uma vez que eu intercedo, como Moisés intercedeu, aquela pessoa muda de caminho. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele conduz, ele é o caminho, ele tem a chave, né? A autoridade e o poder está nas mãos de Deus. A porta que conduz à vida está sobre Jesus, é Jesus. E a porta que está para o inferno, ou a porta que leva à morte, ao inferno, está trancada, porque Jesus deixa ela trancada até o tempo determinado. E aí, isso é muito legal, porque essa autoridade é de Jesus. Então, esse é o verso 7 e a sua interpretação, como diz Daniel, né? Que Deus nos incomode hoje a interceder por muitas vidas. E amanhã a gente continua no verso 8, estamos terminando as igrejas aí, né? Só falta mais uma, e aí a gente chega no trono de Deus. Pai, eu quero agradecer pelo tempo oportuno, o tempo que nos precede, o dia do Senhor. Que esse dia seja um dia em que o Senhor se agrade de nós. Livra-nos de acidente, livra-nos das armadilhas do inimigo, conduz a nossa mente a ter bons pensamentos, a agradar o Senhor em todos os nossos pensamentos. Peço também que o Senhor nos incomode a orar pelas vidas, para que sejam salvos. Incomode o nosso coração a ter amor pelas almas. Amor pelas almas, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que honra e privilégio estarmos juntos nesse dia. Que Deus nos abençoe aí a todos, viu? Fique com Deus em nome de Jesus.